Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje estou trazendo mais um tutorial para a gente continuar completando a nossa coleção de Dungeon Mesh. E no tutorial de hoje eu vim trazer a Mini Izutsumi. Olha só que coisinha mais fofinha que ela ficou. Gente, sério, não tô sabendo lidar com esses minis porque eles estão ficando muito bonitinhos. E olha, tem as orelhinhas, tem o rabinho, o lacinho do cachecol dela. Então ela tá toda perfeita, toda lindinha. E ela ficou com aproximadamente 9 a 10 centímetros. Eu vou deixar o vídeo que eu tô medindo ela passando aí pela tela pra vocês verem. Lembrando que a coleção de Dungeon Mesh aqui no canal já tá bem grande, tá? A gente já tem... Hoje a gente vai aprender a Izutsumi. A gente já tem o Laios. Temos o Senshi, que foi o último vídeo. Temos o Chilchuk e a Marcille, que também ficou muito fofinho. Todos muito fofinhos. Eu tô apaixonada nessa coleção. E aí vai ficar faltando só a Fallen pra gente encerrar essa coleção, que também vai vir ainda esse ano, vai ser o último vídeo do ano, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a Izutsumi, que ficou muito fofinha. E a lista de materiais dela vai estar aqui na descrição, junto com a lista de pontos, tá? E você também encontra o link pro vídeo dos olhos dela, tá? Que são de cabochão. E você também encontra o link da cartela para você imprimir, tá? Então eu vou deixar tudo aqui na descrição, é só acessar aqui que tem todas as informações. E se você gostou, se você tá gostando da coleção de Dungeon Mesh, deixa aquele like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E fica de olho que logo menos vai sair o vídeo da Fallen também, tá? Então é isso, vem comigo aprender a fazer a Izutsumi. Vamos começar com o fio bege fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e aqui nessa primeira perninha a gente já vai cortar aqui e trocar para o fio preto. E agora na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos e ali a gente já vai escondendo aqueles fios da troca de cor. Chegando aqui no final da segunda carreira, agora a gente vai partir para a terceira carreira e a gente vai repetir os 6 pontos baixos também igual, tá? Sem aumentar e sem diminuir. E aqui eu já vou cortar também esse excesso de fio aqui da troca de cor e colocar o restante ali para dentro do pezinho. Terminando a terceira carreira, agora na quarta carreira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 9 pontos no final dessa carreira. E agora, nas carreiras 5 e 6, nós vamos repetir esses 9 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. E aqui tem uma diferença entre as duas perninhas. Na primeira perninha, a gente vai fazer as primeiras 4 carreiras com fio bege e as 2 últimas carreiras com fio preto, enquanto a segunda perninha é só uma carreira em bege e as outras em preto. E ali, a gente já vai juntar as perninhas, fazendo um ponto baixo e unindo ali. Cada perninha tem 9 pontos, então a gente vai passar ali um ponto baixo por cima de cada ponto de cada perninha e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira.
E agora, nas carreiras 8 e 9, a gente vai repetir esses 18 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão duas carreiras retas. E aqui, terminando a carreira 9, a gente vai caminhar aqui mais 9 pontos, e esses pontos a gente não vai contar como nada, nem como carreira, tá? Eles servem apenas pra gente trocar a cor ali na parte de trás da boneca. Então, aqui agora a gente vai cortar o fio e trocar para o fio bege. Então, a partir daqui, a gente vai começar a contar a próxima carreira, tá? E a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, e também não vamos contar essa carreira. Agora sim, na carreira 10, a gente vai pegar ali apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 18 pontos baixos. E ali já pode ir arrematando também os fios da troca de cor. Chegando aqui no final, a gente vai cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira 11, a gente vai cortar o fio e vamos trocar para o fio marrom. E agora a gente vai fazer as carreiras 12 e 13, repetindo os 15 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. E agora, na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. E agora, a gente vai cortar o fio e trocar para o fio bege.
E agora, na carreira 15, vamos fazer 12 aumentos, fazendo ali um aumento para cada ponto de base, e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, a gente vai cortar o excesso de fio e colocar o restante ali para dentro. Agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 36 pontos sem aumentar e sem diminuir, fazendo 6 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 23, agora a gente precisa colocar enchimento no corpo. Então, vai colocando aos pouquinhos lá no pezinho. Você pode empurrar aí com um palito, com a ajuda de uma caneta ou uma pinça, tá? E vai colocando bem aos poucos para ele ficar bem cheinho. E aqui, se você quiser usar os olhinhos com trava, você pode colocar aqui agora entre as carreiras 19 e 20, com mais ou menos 5 pontos de distância, tá? Eu vou colocar depois. E agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira 27, antes da gente fechar a cabecinha, a gente precisa colocar enchimento. Então, novamente, vai colocando aos poucos para deixar a cabeça bem redondinha. E agora, para finalizar, na carreira 28, a gente vai fazer aqui 3 diminuições. E agora é só cortar o fio. E antes de fechar, vou colocar mais um pouquinho de enchimento para essa parte de cima da cabeça não ficar murcha. E assim que a gente terminar de colocar o enchimento na cabeça, a gente vai fechar aqui com a agulha de tapeçaria, fazendo o anel mágico invertido. E agora a gente vai voltar nas alças em bege que sobraram ali na carreira 10, com o fio marrom e vamos fazer a saia, tá? Então, a gente vai fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base e a gente vai ficar ali com 18 pontos no final da carreira. Então, é só fazer um pontinho ali para cada alcinha.
Terminando a primeira carreira, vou cortar aquele fio ali do começo, tá? Pra tirar o excesso. E agora, a gente vai repetir da carreira 2 até a carreira 4, repetindo esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Finalizando aqui as 4 carreiras da saia, é só cortar o fio e arrematar. Vamos começar o braço com fio bege e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Aqui agora a gente já vai trocar para o fio vermelho, então eu vou cortar o fio e vamos trocar para o fio vermelho. E na segunda e terceira carreira, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. E ali, a gente já pode ir arrematando essa troca de cor ali, arrematando esses fios, tá bom? Chegando aqui no final, a gente pode cortar o fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora a gente vai cortar o fio e trocar novamente para o fio bege. E agora, nas carreiras 4 e 5, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, tá? Fazendo aí com fio bege. Então, a gente vai fazer 2 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final, a gente vai cortar o fio e trocar para o fio preto. E agora, a gente vai repetir as carreiras 6 e 7, tá? Repetindo esses 6 pontos baixos novamente. Então, serão 2 carreiras retas. Então, é só fazer aí com o fio preto, tá? E no segundo bracinho, em vez da gente fazer essa troca de cor no meio aí pro bege, a gente vai fazer ele todo no preto, tá? Então, vai ser o comecinho em bege, depois o vermelho e depois em preto. E aqui, chegando no final do braço, a gente vai pegar e dobrar ele ao meio, dessa forma, passar a agulha de um lado para o outro, e a gente vai fechar a peça fazendo 3 pontos baixos.
E agora é só cortar deixando um fiozinho pra costurar. E aqui, como eu falei, o segundo braço não tem aquela troca de cor do bege ali do meio, ele é todo preto, tá? Então, é só o primeiro braço que a gente vai fazer essa troca ali pro bege no meio. E agora, é só posicionar o braço preto do lado direito e o outro braço do lado esquerdo, tá? E aí, a gente vai costurar eles ali na última carreira do corpo. E para costurar é bem simples, a gente vai passar ali a agulha por dentro do corpinho e por dentro do braço. E vai fazer isso até acabar os pontinhos. Agora, vamos fazer o cachecol. Com o fio vermelho, a gente vai começar fazendo 19 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 18 pontos baixos. E agora a gente vai cortar, deixando um fiozinho para costurar. E para costurar é simples, é só posicionar ali em volta do pescoço, deixando a parte aberta para trás. E agora a gente vai fechar ali com a agulha de tapeçaria, passando de um lado para o outro. Agora vamos fazer o laço, vamos começar fazendo 7 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 6 pontos baixos. Chegando no final da carreira, vamos fazer uma corrente e virar o trabalho e repetir esses 6 pontos baixos. Chegando aqui no final dessa carreira, agora a gente vai passar ponto baixo ao redor de toda a peça. Então, começa passando na lateral, depois na parte de baixo, depois na outra lateral.
E aí, finaliza ali no cantinho com um ponto baixíssimo. E agora é só cortar o fio, deixando um fio pra gente poder costurar. E com esse fio maior que sobrou, a gente vai passar ali e vai entrelaçando ele entre a peça ali até chegar no meio da peça. Quando chegar assim no meio, tá no ponto ideal. Agora a gente vai fazer um cordão de 12 correntes. Chegando no final, corta e vamos arrematar essa corrente, tá? É só dar um nozinho aí em cada ponta, um nozinho bem firme. E agora vamos cortar o excesso de fio ali para deixar só a corrente. E vamos posicionar essa corrente ali no meio, tá? No centro ali. E a gente vai passar esse fio que sobrou em volta do quadrado e da corrente, tá? Porque aí vai formar o laço. Então, você vai passando e vai apertando bem esse fio, tá? Para o laço ir se formando. Depois de passar várias vezes, é só você pegar a agulha ali que tá posicionada e passar ali por dentro, fazendo um arremate. E aqui agora é só posicionar na costura de trás ali que a gente fez do cachecol e costurar o laço ali no cachecol. Agora vamos começar o cabelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então vamos ficar ali com 12 pontos no final dessa carreira. Agora a gente vai cortar o excesso de fio ali do anel, tá? E na terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Finalizando aqui essa terceira carreira, a gente vai prender ele com um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora vamos subir 15 correntes. E agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos.
Chegando aqui no final da peça, a gente vai prender no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir novamente as 15 correntes e a gente vai repetir essa mesma mecha de 15 correntes por 8 vezes. Terminando aqui a mecha de 15 correntes, agora a gente vai subir aqui 10 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Agora, a gente vai pular um ponto de base e prender ali no próximo com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai subir aqui 6 correntes. Agora, a gente vai voltar a partir aqui da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E agora, a gente vai prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E aqui no próximo, a gente vai fazer 6 correntes novamente. Vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Só que nessa mecha aqui, a gente vai pular um ponto de base, tá? Então, a gente vai prender ele no próximo. Vamos subir novamente 6 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E, novamente, a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo. Agora, vamos subir novamente 6 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E dessa vez, a gente vai prender no próximo, não vamos pular nenhum ponto. E para finalizar o cabelo, a gente vai fazer novamente aquela mecha de 10 correntes. Então, sobe 10 correntes, e aí a gente vai voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. E ali vai sobrar um ponto no final, você vai pular ele e prender dentro do mesmo ponto da primeira mecha, tá? Então, prendendo ali, agora é só cortar o fio e arrematar. E agora a gente precisa fazer o rostinho dela. Vou deixar o tutorial dos olhos aqui nos cards, caso você ainda não tenha visto. Então, eu vou começar marcando ali entre as carreiras 19 e 20, tá? Com mais ou menos 5 pontos de distância um do outro. E aí, com o fio bege, que foi o mesmo que eu usei pra fazer a pele, eu vou passar ali num pontinho e vou passar no pontinho do lado dele e fazer a mesma coisa do outro lado. Isso serve pra gente afundar os olhos.
E agora eu vou sair ali onde eu iniciei, tá? No mesmo ponto que eu iniciei. E agora é só puxar bem o fio, tá? E amarrar, dar um nozinho bem forte pra deixar essa parte dos olhos bem fundinha. E agora com a cola é só colar os olhinhos no lugar. E agora, com fio preto, a gente vai fazer o bordado dos delineados e das sobrancelhas. Então, é só bordar ali, saindo um pouquinho na parte de dentro do olho e depois na parte de fora. Faz a mesma coisa dos dois lados, depois vem posicionando ali a sobrancelha, tá? E ali pra sobrancelha é só contar 5 pontinhos, eu vou fazer ela mais arqueadinha, e depois vem do outro lado e faz exatamente igual. E agora a gente vai posicionar o cabelo, vamos centralizar o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E a gente vai deixar aquelas mechinhas de 10 correntes ali na lateral do rosto, tá? Bem do lado dos olhinhos ali. E essas aqui a gente vai deixar na testa para fazer a franjinha. A gente vai colocar uma de cada lado e duas no meio, centralizadas. E o resto das mechas a gente vai posicionar na parte de trás da cabeça. E agora é só colar as mechas do jeito que elas foram posicionadas. Agora vamos começar as orelhinhas. A gente vai começar aqui pela orelha do lado direito, tá? Que tem aquela parte branca e vamos começar fazendo 5 correntes. A gente vai pular 2 correntes ali do começo e vamos inserir na terceira, tá? Fazendo ali 3 pontos altos. Então, lembre de pular 2 correntes ali. E ali a gente vai fazer 3 pontos altos. Chegando no final ali, é só cortar deixando o fio pra gente poder costurar na cabecinha dela depois.
E agora a gente vai vir com o fio branco ali no cantinho da correntinha que a gente fez e a gente vai subir ali 4 correntes. E agora vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto alto. E agora a gente precisa prender ali no outro lado ali da parte da orelhinha, na parte preta, tá? Então, é só prender ali com um ponto baixíssimo, cortar o fio branco e arrematar. E aqui pra orelhinha que é toda preta, a gente vai começar fazendo 7 correntes. E agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto e 3 pontos altos. E agora é só cortar deixando o fio pra gente poder costurar. E aqui arremata aquela parte branca pra ela não ficar aparecendo. E agora a gente precisa posicionar as orelhinhas. A gente vai posicionar a orelhinha branca do lado direito da cabeça, tá? Então, é só posicionar ali no topo, entre o cabelo e aquela parte do miolo do cabelo, tá? E a orelhinha toda preta, a gente vai posicionar ali do lado esquerdo. E agora, sem segredo, é só costurar, tá? Então, você vai costurar aí passando ali um pontinho ali pelo cabelo e um pontinho na orelha, tá? Fazendo pequenos pontinhos aí pra ficar uma costura mais delicada. E quando você terminar de costurar ali, você vai pegar aquela outra pontinha que sobrou, a gente vai passar ali, sair no mesmo ponto, tá? Do outro, fazer um nozinho ali arrematando. E agora é só repetir a mesma coisa do outro lado.
E aqui pro rabinho, a gente vai começar com fio preto fazendo 10 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 9 pontos baixos. E agora ali é só cortar deixando um fio pra gente poder costurar. E ali a gente vai inserir a agulha ali no cantinho e vamos subir com fio branco 4 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo 3 pontos baixos. Vamos prender ali, tá? Do outro lado com um ponto baixíssimo. Depois é só cortar e arrematar novamente. E agora é só posicionar o rabinho ali na parte de trás, pode ser por cima da saia mesmo, tá? E é só costurar. E pra finalizar, a gente pode passar aqui um blush nas bochechinhas dela e no narizinho. E a Izutsumi ficou pronta e eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Eu amei muito o resultado dela, ela ficou muito, muito fofinha, tá? Eu espero muito que você esteja gostando da coleção de Dungeon Mesh. Se você tá gostando, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Lembrando que eu já fiz todos esses personagens aqui, tá? Vou deixar a playlist aqui nos cards e na descrição pra você ir lá acessar. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.